Querido amigo, eu tenho conversado com alguém a seu respeito. Essa pessoa se importa com você e muito. Eu acho que você ainda não o conhece, mas eu estou conhecendo de perto e quanto mais convivo com ele, mais sinto que ele realmente me entende. Ele é bem popular. De fato, 2,2 bilhões de pessoas no mundo o chamam de melhor amigo. Mas nem mesmo 7 bilhões de pessoas seriam suficientes, pois ele quer um relacionamento com você. Não se preocupe, ele é 100% verdadeiro e na realidade é a mais confiável e fiel pessoa que eu conheço. Para você entender, eu mesmo dividi os meus mais profundos sofrimentos e fracassos com essa pessoa. Ele me ajudou a passar por todas essas coisas e me fazer uma pessoa mais forte. E eu sei que ele fará o mesmo por você. Mesmo quando você passar pelos momentos mais difíceis e sombrios da sua vida, ele estará bem perto, pronto para te dar a paz e conforto. Ele não é apenas um amigo como outro qualquer. Ele criou o mundo, morreu e voltou à vida. E fez isso por você, mais do que qualquer outro ser humano poderia fazer. Mas se você apenas pedir, eu não quero ser insistente. Essa pessoa sabe que o amor verdadeiro não se impõe ou se pode forçar. E assim, nós temos uma escolha. Se você me buscar de todo o coração, me encontrará. Bom dia, tudo bom com você? Nós estamos chegando ao nosso último culto do ano, final do ano de 2020, e nós vamos logo mais entrar no ano de 2021. Esse ano foi um ano de muitas surpresas, um ano de muitas dificuldades e um ano onde a palavra de Deus sustentou nossas vidas. Se você está assistindo a essa transmissão, é porque a palavra de Deus tem sustentado a sua vida. E no ano de 2021 não vai ser diferente. O ano também vai trazer alegrias, dificuldades, lutas, provações, e a palavra de Deus precisa continuar sendo o nosso firme alicerce, que sustenta nossas vidas, que nos dá direção no presente e nos oferece uma perspectiva de futuro, esperança em meio a tudo que nós vivemos. Eu gostaria de orar por você nesta manhã, para que o seu coração se abra e para que a palavra de Deus penetre e a palavra de Deus cumpra o seu propósito na sua vida e na minha vida. Deus, nós te louvamos porque em meio a todo o caos, em meio a toda a falta de esperança e direção, em meio a todas as dificuldades que 2020 nos apresentou, nós conseguimos encontrar no Senhor, na tua palavra, a luz, o alicerce, a esperança, uma âncora segura aonde nós pudermos nos agarrar e confiar. E eu oro, Senhor, para que o ano de 2021 não seja diferente, seja em tempos de paz ou em tempos de dificuldade, que a tua palavra continue sendo a luz, aquilo que nos confronta, aquilo que endireita nossos caminhos, aquilo que nos traz esperança de vida. Então, nós clamamos que o teu Santo Espírito fale conosco nessa manhã. Em nome do teu Filho Jesus, Pai. Amém.
seja tudo em mim, seja tudo em mim. Deus, na esperança, estás nos meus sonhos. Deus, no meu olhar, Deus, no espera. Deus, na alegria, Deus, na tristeza e na amargura. És minha cura. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Seja tudo em mim, 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 seja tudo em mim. Deus, na esperança, estás nos meus sonhos. Deus, no meu olhar, Deus, no espera. Deus, na alegria, Deus, na tristeza e na amargura. És minha cura. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Cante conosco, Cristo em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Seja tudo em mim, 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 seja tudo em mim. Bom dia, irmãos. Este é o último culto de 2020, um ano que parece que não queria terminar. E, no entanto, nós estamos aqui no último domingo, no último culto deste ano. É interessante quando a gente pensa no final do ano, porque, na verdade, a vida continua. Nós temos uma mudança no calendário, nós vamos mudar um dígito no nosso anuário, mas a vida continua. De fato, pouca coisa vai mudar para nós ao atravessarmos o dia 31 para o dia 1º. Então, essa época do ano, Natal, Ano Novo, uma época que tipicamente é uma época de troca de presentes, de confraternização, de você ver amigos, famílias e tudo mais, e que esse ano tem sido atípica por causa da pandemia e porque nós ainda estamos convivendo com esse contexto de tantas mortes acontecendo, o contágio, tudo isso. Esse ano e essa época eu pensei
que talvez a palavra para mim é uma palavra entre atos, é uma palavra de que nós estamos, a vida é um ato, a gente está vivendo dentro desse cenário, dentro desse palco, cada um de nós agindo, e aí nós estamos num entre atos, daqui a pouco começa um novo ato no mês de janeiro, e nós vamos continuar vivendo, vamos continuar existindo e vamos continuar enfrentando esses desafios. Então, quando eu pensei no que compartilhar nesse último culto, nesse último momento do ano com a igreja que tem acompanhado nessa pandemia e com todos esses problemas, o texto que me veio à mente é um texto bastante conhecido para aqueles que estão familiarizados com o Novo Testamento e com as epístolas de Paulo, que é o último capítulo e a parte final do capítulo 5 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, dos versículos 16 a 22, ali há uma série de imperativos, ou seja, de ordenanças que Paulo dá nas suas exortações àquela igreja ao finalizar a carta. E ao ouvi-las, talvez eu citando a referência você não se lembre, mas ao ouvir essas exortações, esses imperativos, eu tenho certeza que você vai se lembrar imediatamente do texto, que eu gostaria de ler nesse momento. Diz assim, a partir do versículo 16: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Essas palavras, para mim, elas representam algo muito importante acerca da própria vida. Eu gostaria de pensar nelas tanto numa reflexão do ano que passou, como também numa exortação para o ano que vai começar. Então, esse ano foi um ano difícil, esse ano foi um ano onde a vida foi marcada por muitas tragédias, e talvez a sua vida, talvez na sua família, a morte tenha chegado muito mais perto. Esse é um ano realmente difícil. Eu tive notícias de pessoas queridas que acabaram morrendo, ou de familiares de pessoas queridas e amadas que acabaram morrendo. Houve muitos momentos de prantear, muitos momentos literalmente de chorar e de sentir a dor do nosso próximo. Isso eu estou falando só de pessoas que a gente conhece, mas se pensarmos aí nos milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas que morreram durante esse ano ao redor do mundo, foi um ano difícil. E quando a gente pensa nisso, as palavras de Paulo aqui, alegrem-se sempre, podem parecer alguma coisa completamente fora de contexto. Como é que a gente vai se alegrar no meio de uma pandemia? Como é que a gente vai se alegrar quando a gente tem uma taxa de mortes diárias tão alta no nosso país e ao redor do mundo? Como é que a gente vai se alegrar quando os governantes de nossa nação parecem mais interessados em suas carreiras políticas do que no bem-estar da população? Como é que a gente vai se alegrar quando a gente começa a enfrentar dificuldades econômicas e a gente vê o país envolto em nuvens sombrias que se formam, parece querendo despencar uma tempestade sobre nós em termos de economia e o futuro dessa nação? Então, como se alegrar? Evidentemente, Paulo, quando deu essa ordenança ou essa exortação àqueles cristãos, ele sabia que tudo isso seria possível. Não a pandemia como a gente enfrentou, não necessariamente a morte como a gente enfrentou, não um governo como o nosso ou essas coisas.
mas coisas semelhantes a essas. Porque essas coisas sempre aconteceram, a morte sempre esteve presente na história. Pandemias ou epidemias eram comuns ali no Império Romano, dizimando muitas pessoas. Governos corruptos, ou maus governos, ou governos que não se interessam pelo bem-estar da população como deveriam, isso sempre houve na história. E, no entanto, Paulo está dizendo que as pessoas devem ser alegres. Eu confesso que esse ano foi um ano difícil de ser alegre, mas eu experimentei muitos momentos de alegria. Por quê? Porque a alegria que Paulo está falando aqui, e a alegria do cristão, não é uma alegria circunstancial. É por isso que ele diz, alegrem-se sempre. E a gente olha para a Bíblia, eu poderia citar versículo após versículo aqui, mas eu vou citar apenas 2 que são bem conhecidos, onde a gente encontra essa realidade. A alegria não é circunstancial. O primeiro deles é do profeta Abacuque, o final do texto de Abacuque, tão citado e tão conhecido, quando Abacuque vai falar lá que ainda que não floresça a figueira, que não haja frutos ou uvas nas videiras, e que a safra de azeitona não produza, não haja produção, nem nas lavouras, nem no curral, ou seja, ainda que não haja nada daquilo que a gente esperaria que houvesse, ainda que nada disso aconteça, ele diz assim, todavia eu me alegrarei, ou exultarei no Deus da minha salvação, me alegrarei no Senhor. Então, é possível se alegrar no Senhor, em Deus, mesmo que o mundo pareça virado de pernas para o ar. É isso que Paulo tem em vista quando ele diz àqueles cristãos, alegrem-se sempre. É possível se alegrar mesmo quando tudo está contra nós. Jesus disse no conhecido Sermão da Montanha, bem-aventurados ou felizes são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Nota, Jesus está falando assim, olha, quando o mundo se voltar contra vocês, por minha causa, com insultos, com calúnia, com perseguição, quando o mundo se voltar contra vocês, o que vocês fazem? Alegrem-se, alegrem-se. Então, é possível se alegrar, sim. Tanto ao pensar nesse ano, pensar em momentos em que a gente viu a graça e a bondade de Deus. É interessante que a palavra alegria aqui, ela é da mesma raiz da palavra graça no grego. A gente viu a bondade e a graça de Deus, mesmo num tempo difícil, e é possível a gente olhar para o futuro com essa mesma expectativa e saber, nós, por mais que as coisas não aconteçam como a gente espera, ou não sabemos o que o futuro reserva, é possível a gente se alegrar. Alegrem-se sempre. Todo momento, em qualquer circunstância, não é circunstancial. Lembrando que a alegria é um fruto do Espírito, é justamente por causa da presença do Espírito de Deus em nossas vidas e por causa da palavra de Jesus em nós. Jesus falou assim, olha, eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que a vossa alegria seja completa, porque Jesus está em nós por meio do seu Espírito Santo, porque as palavras de Jesus foram dadas a nós e nós temos essas palavras, as promessas de Jesus, nós podemos então alegrar-nos sempre. A outra coisa que o verso diz aqui é, orem continuamente, orem continuamente. Durante esse ano a gente teve uma série de reflexões aqui no livro de Daniel, e eu me lembro que um dos sermões daquela série eu preguei no capítulo 6 de Daniel, história conhecida, quando Daniel é lançado à cova dos leões. E é interessante lembrar desse momento, porque ali Daniel estava com aproximadamente 81 anos de idade, ele havia sido levado cativo para a Babilônia com mais ou menos 14, 15 anos, então ele estava já na Babilônia há 66, 67 anos, vivendo na Babilônia. Nota, ele ficou todo esse período naquele lugar, naquela terra estranha. Ele não só ficou lá, mas ele acabou, por causa da sua sabedoria, vivendo próximo da corte, do centro do poder imperial, próximo a tudo aquilo que isso representa, em termos de poder político, de regalias e
todas as coisas que essas pessoas da corte e do poder político e do poder imperial têm à sua disposição. Ele conviveu muito perto disso tudo, ali no centro dessas coisas, e, no entanto, com 81 anos de idade, quase 70 anos depois, ele ainda permanece fiel, nesse capítulo 6, fiel ao Senhor, fiel aos seus princípios, fiel às coisas que eram importantes para ele. Quando ele vai orar, o texto faz questão de dizer que ele orava 3 vezes ao dia, num quarto onde a janela estava voltada em direção a Jerusalém. Como é que ele permaneceu fiel? Como que ele se preservou depois de tanto tempo? Como que ele não abandonou a fé em Deus, ou não se contaminou, ou não se corrompeu? Está aqui, o texto diz, ele orava 3 vezes ao dia. O seu coração estava voltado para Jerusalém. Ele não perdeu a sua identidade. Ele vivia na Babilônia, mas o seu coração estava em Jerusalém. Ele vivia na Babilônia, mas ele não perdeu a sua identidade como parte do povo de Deus, o Deus dos seus antepassados, que ele certamente pensava e a quem ele se dirigia em suas orações. E ele fazia isso habitualmente, diz o texto. Era costume dele, 3 vezes ao dia naquela posição. Então, quando Paulo diz que orem continuamente, ele está dizendo para nós que nós precisamos ter o hábito da oração. A oração precisa ser um hábito, precisa ser alguma coisa arraigada em nossas vidas. O Matthew Henry, famoso comentarista das Escrituras, o comentário dele é um dos talvez mais conhecidos, ele diz o seguinte: devemos manter horários estabelecidos para a oração e continuar em oração. O significado não é que devamos fazer nada mais além de orar. Não é isso quando fala, orem continuamente, tudo que você vai fazer na vida é orar. Não é isso, ele diz. Mas que nada que façamos deve nos impedir de orar nos momentos apropriados. Ou seja, não é ficar uma reunião de oração ininterrupta, mas é viver uma vida em que você tenha momentos separados para oração, como Daniel tinha aqui. Olha, Daniel era um homem com tantas responsabilidades ali, mas ele tinha os momentos separados para oração. Então, é ter momentos separados para oração, e não permitir que nada na sua vida roube você desses momentos. Isso é que é importante. Se a gente vai sobreviver aos desafios dessa vida, se a gente vai sobreviver a essa cultura hostil ao nosso redor, a esse mundo hostil ao nosso redor, a esse mundo cada vez mais paganizado ao nosso redor, secularizado, se a gente vai resistir a isso, nós vamos precisar desse hábito da oração, dessas pausas, desse selar, desses momentos pré-estabelecidos em nosso calendário, em nossa rotina, onde a gente para respirar, onde a gente para voltar os nossos olhos para Jerusalém Celestial, para Deus, para onde está a nossa esperança, para onde está a nossa fonte de salvação e de alegria e de vida, e falarmos com Deus. A Corrie ten Boom, que foi uma mulher famosa na história por causa da sua vida ali durante aquele período difícil na Segunda Guerra Mundial com os nazistas, e a família dela então abrigou pessoas, e depois eles acabaram sendo levados todos para campos de concentração, onde toda a sua família pereceu, somente ela acabou sobrevivendo, e aí ela se tornou muito conhecida por causa de um livro chamado O Refúgio Secreto. Se você não leu, está aí uma dica de leitura para 2021. Ela diz o seguinte, ou ela dizia o seguinte: quando um cristão abandona a comunhão com outros cristãos, o diabo sorri. Quando ele para de estudar a Bíblia, o diabo dá gargalhadas. Quando ele deixa de orar, o diabo dança e salta e grita de alegria. Essa é a situação. Quando nós deixamos de orar, nós já nos colocamos como derrotados, como aqueles que estão num caminho de decadência espiritual. A oração é o nosso respirar. Por isso Paulo diz, orem continuamente. Tenha o hábito da oração, tenha o hábito das horas estabelecidas. Estabeleça e honre. Isso exige entrega e disciplina da sua vida, mas faça isso, mantenha uma atitude de dependência de Deus, um coração voltado para buscar a face de Deus, tenha uma rotina, estabeleça isso como Daniel fez. Ao longo da sua vida você vai colher os frutos. Orem
continuamente. Versículo 18, ele diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Então ele fala assim, que nós devemos nos alegrar sempre, que devemos orar continuamente, que devemos dar graças em todas as circunstâncias. Nota, a alegria não é circunstancial, a oração é alguma coisa que deve fazer parte da nossa rotina. A gratidão deve ser algo da nossa vida, em todas as circunstâncias. É bem interessante porque eu estive acompanhando vários momentos de entregas de cestas básicas no Projeto 242 aqui através da Compassiva durante esse ano de 2020. Então, passaram literalmente aqui alguns milhares de pessoas que vieram receber cestas básicas, pessoas de diferentes nacionalidades, mais de 40 nacionalidades vieram receber cestas básicas durante o ano e nas entregas mensais. E em alguns desses momentos eu estava aqui e eu pude observar várias pessoas e as suas atitudes. Muitas pessoas tinham uma atitude estampada no seu olhar, por causa das máscaras não dava para ver o seu sorriso, mas elas sorriam com os olhos e estava estampado no seu olhar. Então, uma alegria transbordante, um senso de gratidão. Quantas vezes eu ouvi aqui, principalmente de mulheres, a maioria eram mulheres, mas também de homens, as palavras muito obrigado, Deus abençoe, muito obrigado, e esse senso de gratidão, isso era muito bonito de ver, isso era tocante de ver nessas entregas de cestas básicas. Mas infelizmente eu tive a oportunidade de ver também algumas pessoas ingratas, eu tive a oportunidade de ver algumas pessoas que estavam recebendo cestas básicas, mas era como se era um favor que estava sendo feito. Não era um favor, na verdade, não era uma doação, era como se elas merecessem aquilo, era um direito delas, era um pagamento que elas estavam recebendo e a gente tivesse a obrigação de estar fazendo aquilo. A atitude de arrogância, de ingratidão. Infelizmente eu consegui ver isso e o pessoal da equipe também viu várias vezes pessoas assim, pessoas que recebiam uma doação, mas com o coração fechado, com a cara, com a face carrancuda, sisuda, sem nenhuma expressão de gratidão, como se tudo isso fosse uma coisa, né, e como se estivéssemos fazendo pouco por elas. Então, a ingratidão é uma coisa terrível, gente. A incapacidade de agradecermos pela vida e por aquilo que nós recebemos é uma coisa terrível. Eu ouso dizer que as pessoas que não são capazes de agradecer são aquelas pessoas que têm muita dificuldade de avançar e de prosperar. Mas aquele que olha para a vida e que enfrenta a vida com um coração grato, que encara a vida e mesmo as dificuldades, né, em todas as circunstâncias, mesmo no meio de dificuldades, mas que encara a vida com um coração grato, é grato por estar vivo, é grato por poder se locomover, é grato, pode estar faltando alguma coisa, mas tem outras, encontra motivos para agradecer. Essa pessoa é a pessoa bem-aventurada, essa é a pessoa que consegue realmente viver e superar e até mesmo crescer na sua vida. Então é isso que Paulo está recomendando a nós. Ele está dizendo que nós devemos ser pessoas de gratidão. Esta é a vontade de Deus para nós. Tem muitas coisas que as pessoas perguntam, será que isso é vontade de Deus? Será que aquilo é vontade de Deus? Bom, você quer saber uma das coisas que é vontade de Deus? Seja grato em todas as circunstâncias. Versículos 19 a 21 diz assim, é um bloco aqui que diz: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Não apaguem o espírito. Eu quero focar nessa primeira parte aqui. Não apaguem o espírito. É interessante que a gente vai encontrar no Novo Testamento referências ao espírito como um fogo. João Batista falou que ele batizava com água, viria alguém após ele que iria batizá-los com o Espírito Santo e com fogo. Lá em Atos 2, quando o Espírito desce sobre aqueles que estão reunidos, aguardando, lá no dia de Pentecostes, a vinda do Espírito diz que o Espírito desce sobre eles e a visão que eles têm ali é de línguas repartidas como de fogo, pousando sobre cada um deles. Ou seja, o Espírito
se revela uma das imagens, um dos sinais pelos quais o Espírito se revelou nas Escrituras, no Novo Testamento, é fogo, calor, fogo que queima. Então o Espírito é como um fogo em nossas vidas, ele aquece, ele queima as nossas vidas. E aí o Paulo está usando aqui uma expressão bem interessante, ele está dizendo assim, não usem um extintor do Espírito Santo, não extinguam o Espírito Santo, não apaguem o Espírito Santo. É exatamente isso que ele está dizendo, olha, não apaguem o Espírito, não coloquem alguma coisa para extinguir esse fogo do Espírito. É possível apagar o fogo do Espírito? É possível apagar o fogo do Espírito em nossas vidas, em nossos corações. Nós podemos fazer isso através de um ato de desobediência ou de pecado, em que nós continuamos insistindo naquilo, sem arrependimento, sem confissão, sem contrição, sem voltarmos para Deus para pedir que Ele nos ajude a vencer e superar aquilo. Quando nós nos acostumamos e o pecado se torna parte da nossa vida, o Espírito Santo, lentamente, esse fogo do Espírito Santo vai se apagando em nós. Nós podemos fazer isso através também da rejeição do Espírito quando Ele fala conosco. É por isso que está ligado aqui a questão das profecias. Não tratem com desprezo as profecias. E profecias aqui, na verdade, nós podemos pensar que Paulo está falando sobre a palavra de Deus sendo comunicada a nós. Aqui não está falando de oráculos ou de prever alguma coisa do futuro ou coisa assim, mas da comunicação da palavra de Deus. A palavra de Deus, tanto revelada, como alguém trazer de fato a palavra de Deus a nós. Eu acredito que pessoas podem falar, inspiradas pela palavra de Deus, e para nos encorajar, para nos advertir, para nos orientar acerca de alguma coisa em nossas vidas. E essas coisas, então, são tidas no Novo Testamento como profecias, muito embora a gente vai encontrar alguns casos em que há uma profecia nesse sentido de um oráculo futuro, mas essas expressões não são comuns no Novo Testamento. Então, quando Deus está tentando nos dar uma orientação, através da sua palavra, através de um pregador, através de uma pessoa que, inspirado e que orientado pela palavra de Deus, vem nos exortar, vem nos trazer um consolo, vem falar conosco. Quando Deus está falando conosco e nós desprezamos, nós rejeitamos, nós fechamos os nossos ouvidos, nós não queremos ouvir, nós estamos extinguindo o Espírito Santo. Se nós continuarmos fazendo isso, nós persistirmos nessa atitude, o que é que vai acontecer? Nós vamos colocar então esse fogo do Espírito, nós vamos apagar em nossos corações e em nossas vidas. É interessante que isso pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer até com um pastor, ou pregador, qualquer pessoa pode de alguma maneira deixar o fogo se apagar. Paulo fala a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: por essa razão, torno a lembrá-lo, que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. O que Paulo está dizendo? Timóteo, não permita com que o Espírito se apague em sua vida, com que o Espírito que deu esse dom, os dons são recebidos por meio do Espírito Santo. E Timóteo tinha recebido esse dom de Deus naquele momento, um dom específico que Paulo está falando aqui, nós não sabemos, mas um dom para o ministério, para exercer o seu ministério pastoral possivelmente. E Paulo diz assim: olha, mantenha essa chama acesa. A expressão grega aqui é a ideia de você abanar o fogo, não deixe ele apagar não, abane o fogo aí, para que a chama fique acesa. Então, não apaguem o Espírito. É tão importante isso para as nossas vidas. Versículo 22 diz assim: afastem-se de toda forma de mal. Afastem-se de toda forma de mal. Geralmente o mal aparece não como o Conde Drácula, ou o lobisomem, ou sei lá algum outro monstro aí que a gente possa estar pensando, né? Talvez um dos monstros
mais feios para mim da história do cinema é o Predador. O Predador é feio. Se você já viu algum filme do Predador, o Predador é feio. Quando ele tira aquela carcaça assim, ele mostra a sua cara, é um monstro horroroso. Não sei como que alguém pode imaginar uma coisa tão macabra e tão feia como assim. Acontece que o mal nem sempre aparece nessa forma. Na verdade, muitas vezes o mal aparece em belas faces. O mal aparece de maneiras sedutoras. O mal se disfarça muitas vezes como um anjo de luz para nós. Ele se apresenta de maneira disfarçada. E aí, por isso que nós precisamos, então, estarmos atentos a essas coisas. E tem pessoas, no entanto, que parece que gostam de viver próximo da tentação, gostam de viver ali na margem, gostam de flertar com o mal, com essa face sedutora, com essa face bela, com esse disfarce de luz. Elas gostam de viver ali, e aí é um risco tremendo, porque o mal não poupa ninguém. Tiago 5, versículos 8 a 9, nós somos lembrados de como que esse mal se manifesta. Diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Meus irmãos e irmãs, o mal quer nos devorar. O mal, em suas diversas formas, quer nos devorar, quer nos destruir. O mal é justamente um inimigo de Deus. E aqui a gente pode pensar, novamente, o mal em diferentes manifestações, ou no mal na sua personificação, como Tiago faz aqui nesse texto, ao chamá-lo de diabo, o nosso inimigo. Então, nós devemos nos afastar de toda forma do mal, nós devemos nos afastar de tudo aquilo que representa o mal, nós devemos nos afastar de tudo aquilo que é contrário ao bem, que é contrário a Deus, que é contrário à luz verdadeira de Deus. Nós devemos nos afastar das trevas, nós devemos nos afastar do pecado, nós devemos nos afastar até mesmo daquelas situações, circunstâncias, locais, ou possibilidades de sermos tentados. Ou seja, nós não precisamos nos entregar à tentação e nem provocá-la, mas podemos fugir dela, como fez José lá no Egito. Então, afastem-se de toda a forma do mal, ou de mal. Essas são as exortações de Paulo. Falam sobre alegria, falam sobre oração, falam sobre gratidão, falam sobre o Espírito Santo em nossas vidas, falam sobre uma vida afastada, uma vida distanciada, uma vida que se mantém longe fisicamente e emocionalmente do mal. Se nós ouvirmos e vivermos dessa maneira, e como eu disse, mesmo na pandemia, muitas dessas coisas foram possíveis, e fomos tentados, e fomos provados, e espero aprovados em muitas dessas coisas, mas estamos entre atos, a vida continua, o novo ano está começando, temos novos desafios e novas oportunidades para viver e para viver essas realidades. Se nós colocarmos isso em prática, nós vamos estar seguindo num bom caminho, um caminho que produz frutos. Portanto, a minha exortação, usando as palavras de Paulo, para você é essa: alegre-se mais, ore mais, seja mais grato, seja mais sensível ao Espírito Santo, afaste-se de toda forma do mal. E aí você vai experimentar, tenho certeza, um ano de 2021 muito mais frutífero, muito mais pleno da vida de Deus, da alegria do Espírito Santo, da força de Deus em seu coração, muito mais em sintonia com Deus e com aquilo que Deus quer fazer, e ser muito mais instrumental nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar por você então nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por meus irmãos e irmãs, eu peço que o Senhor abençoe cada um daqueles que estiveram me ouvindo nesse momento, ou que ouvirão ainda este sermão e este culto. Eu peço que o Senhor encha seus corações e suas vidas
com alegria que vem do Senhor. Eu peço que o Senhor ajude cada um a viver uma vida de oração, sintonizado, conectado com o Senhor, que eu peço que o Senhor ajude cada um a ser mais grato. Há tanta coisa pelo qual nós podemos ser gratos na vida, mais grato, eu peço que o Senhor ajude cada um a ser mais grato. Eu oro também, ó Deus, para que o Senhor ajude cada um a viver conectado às coisas espirituais e não fazer, ou não viver, ou não provocar coisas que acabam extinguindo a ação e a atuação do Espírito em sua vida. E por último, eu oro para que o Senhor guarde cada um do mal e ajude cada um a viver distante, a manter distância física, emocional, distância do mal, a fim de que nós possamos um dia chegar ao final dessa corrida, como Paulo chegou, como tantos outros que vieram antes de nós chegaram, como vitoriosos por meio de Cristo Jesus. Eu oro para que o ano de 2021 nós possamos experimentar ainda mais essa vitória em Cristo, para a glória, honra e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Salva
É isso aí, pessoal. Nós estamos chegando ao final de mais uma transmissão. E se a palavra falou com você, assim como falou comigo, compartilha esse vídeo. Dessa forma, a palavra pode alcançar um número maior de pessoas. Se você quer nos conhecer, o QR Code está aparecendo aqui agora e essa é uma oportunidade de você conhecer melhor sobre nós e de nós conhecermos um pouco sobre você. Eu gostaria de orar nesse encerramento. Senhor, obrigado pela Tua palavra e obrigado porque, como eu orei no começo, ela é luz, ela é lâmpada, ela é direção e esperança para as nossas vidas. E eu oro para que o Teu Santo Espírito esteja nos lembrando constantemente da Tua palavra. E o Teu Santo Espírito nos conduza a termos fome e sede de ouvir a Tua voz, de tal forma que não só essa palavra da transmissão seja aquilo que alimenta o nosso espírito, a nossa alma, mas que cada um de nós possa buscar conhecer mais do Senhor, buscar ler mais a Tua palavra, buscar se aprofundar na relação, no relacionamento com o Senhor, de tal forma que a base do nosso próximo ano seja o Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. É isso, gente. Eu espero que você desfrute de um bom tempo de fim de ano junto das pessoas que você ama e que você esteja pronto para 2021. E estar pronto para 2021 é estar com os nossos ouvidos, com os nossos olhos e os nossos corações totalmente voltados para a palavra de Deus. Amém. Um grande abraço para você.